amiga, grande companheira aí de muito tempo na educação, Adriana Valença. Além de professora, é uma grande artista, tem uma baita experiência em música. Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser igual a Adriana, ter essa sensibilidade, essa flexibilidade no caminho das artes. Dri, estou muito feliz, seja bem-vinda. Deixo para você dar o seu boa noite para todo o pessoal que está conosco hoje. Seja bem-vinda, Adriana. Gratidão, Bel. É tão bom a gente poder cantar junto, poder compartilhar coisas junto, né? A gente tem tanta experiência bonita, né, de educação, que a educação pode dar certo, que a educação infantil é uma coisa tão especial, né? A few inches later, graças a Deus, na nossa cidade, a gente tem essa oportunidade, né? De ter bons educadores, de ter aprendido muito também com a neuroeducação. Eventually, Fez parte do meu trabalho. Eu foquei nisso, né? Música, para mim, é uma coisa muito prazerosa, né? É uma coisa que faz parte de mim, da minha história. E agradeço a todos que estão conosco essa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Dirce, a Maurício, as meninas lá da Linda. Muito bom que vocês... fidelidade na amizade, na felicidade, né? Elas acompanham há muitos anos. Vamos dizer muitos anos só. Não, alguns dias. Alguns anos eu... Adriana, quando eu pensei, a ideia do Terapeutiana é trazer pessoas para deixar grandes contribuições. Todas as segundas-feiras a gente está aqui para trazer esse momento de reflexão, de contribuição. E um dos eixos, dos campos de experiência que eu acredito que seja mais difícil é a questão da música. E aí eu vejo a Egli, olha, ela entrando. A Egli, um abraço! A Egli também é uma grande artista, né? E tem um conhecimento de música incrível. E eu vejo que na BNCC eles trazem, como dizer assim, um novo olhar para esse campo de experiência da música, da musicalização, diretamente com as crianças de 0 a 3 anos, né? De 0 a 5, mas hoje a gente está focando muito de 0 a 3. E eles colocam esse trabalho de música de uma forma muito lúdica. O professor tem que trazer para a sala de aula essa magia, essas brincadeiras, não como um conteúdo a ser ensinar instrumentos, mas para brincar, para fazer com que essas crianças possam experimentar. E aí, quando a gente pensa que a gente tem que trazer essa forma de brincar, é muito complicado, porque não é brincar com qualquer coisa e nem brincar de qualquer jeito. Isso faz com que aumente essa postura ou essa, vamos dizer, responsabilidade do professor, porque ele tem que estudar muito. E aí ele não tem que estudar só sobre a música, mas ele tem que estudar sobre o desenvolvimento cognitivo, né, a fase de desenvolvimento que essa criança se encontra, o desenvolvimento neuropsicomotor, para que ele possa realmente pensar nessas propostas de trabalho, para que ele traga essa criança, para que ela possa ser esse agente, né, protagonista que a BNCC coloca. Então, a música é vista, e depois você vai completar e vai me corrigir, pela BNCC, não como um processo mecânico, mas como um processo de linguagem, assim como desenho, assim como a escrita, mas uma ferramenta a mais a serviço do desenvolvimento global das nossas crianças, para que eles possam ampliar a sua linguagem, até a sua linguagem oral, o seu repertório, e principalmente o contato com esse universo musical. Eu vejo
vejo como proposta da BNCC essa grande abertura para essa linguagem musical, mas como experimentação, como brincadeira, como uma forma mesmo de conhecimento como um todo. E aí, dentro disso, que eu já estou começando a afirmar, você vai completar, eu gostaria que você colocasse o teu ponto de vista, ou deixasse a discussão dentro dessas propostas que a BNCC traz para nós, professores, seja de crianças de 0 a 3 ou de crianças de 0 a 5. Como você enxerga, quais as contribuições que você pode deixar para nós, professores, para o nosso trabalho? Então, a BNCC acho que foi uma grande contribuição para quem trabalha com música, para quem acredita no trabalho de música. Porque a música era muito deixada assim, se der tempo a gente faz uma aula de música. Lá no final da semana, a gente deixa um tempinho para cantar. Né? Quem tem a sorte, às vezes, de ter alguém na escola, vamos chamar fulano. Ou vamos colocar só um CDzinho ali, vamos deixar a criança meia hora escutando aquele CD que às vezes nem faz tanto sentido para a criança, né? E aí, quando vem a BNCC, ela traz uma riqueza muito grande, porque os campos de experiência, se a gente for olhar em tudo que está em cada um deles, tem música. Você Sim. pode trabalhar com a música assim em todos os campos. A BNCC ampliou o olhar da música, a música como linguagem, a música como uma expressão mesmo. Porque às vezes era difícil para o professor que não é formado em música, que não tem nenhuma experiência com música, fazer essa transposição, ou se aliar ao professor de música e entender que aquilo era linguagem, que aquilo era construção. Então, assim, eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz oficinas de música, tentando trazer isso para as pessoas. Olha, é fácil, é leve, não é nada custoso, é coisa simples, né? Porque a criança é simples. E a criança mesmo traz a resposta para a gente, né? E é numa música assim, simplesinha, num estalar de dedos, num balbuciar com a criança, que você começa a fazer essa criança manifestar essas expressões, né? E das artes, uma das artes mais fáceis de expressão é a música. Porque a pessoa, mesmo que não cante, né? Mesmo que a criança não saiba falar até, pela vibração, pelos hertz da música, por tudo aquilo que a música traz com ela, a pessoa se manifesta de alguma maneira. Ela chora, ela sorri, ela se movimenta. Então, a música está em tudo. E a BNCC, eu acho que a grande contribuição que a BNCC trouxe para a música foi exatamente mostrar que em todos os lugares ela cabe. Em tudo quanto é assunto que você for trabalhar com a criança, você pode usar a música. Né? E como diz o Fábio, um amigo meu, você deve usar a música. Verdade. Eu concordo plenamente. E aí, a gente pegando esse trabalho da música, não é esses conceitos fechados, mas a música como uma ferramenta a mais da linguagem, desse vocabulário, eu acredito que aumenta ainda mais, como eu já disse, essa responsabilidade desse professor. Adriana, você colocou, né, como grande importância a questão da música estar em todas as situações, que é uma dessas possibilidades que a BNCC traz para a gente. Eu também vejo que a BNCC, ela traz, eu não digo um novo conceito, mas ela fundamenta, vamos dizer assim, ela define um conceito de infância. Hoje nós temos uma sociologia de uma infância considerada
a ciência de desenvolvimento humano. Uma infância que até então, vamos dizer, era passada despercebida. Né? A gente tem aí essa infância que nunca foi olhada para ela e às vezes era até passada de maneira despercebida. Hoje nós temos uma infância que a BNCC traz também para a gente, com a necessidade da gente olhar para essa infância em todas as suas especificidades. E com isso, ela traz uma visão muito intensa dessa criança. E ela traz essa criança no papel mesmo de protagonista da sua própria aprendizagem, onde ela é colocada como um agente de criação, como um agente, vamos dizer, de criação, um agente de modificação, de transformação. E a própria BNCC, ela coloca como direitos da criança, em relação à música, o próprio conviver, brincar, participar, explorar, expressar, modificar. Eu acredito que a criança sendo vista como esse agente de transformação, um agente, né, como protagonista, faz com que o papel do professor também mude. Porque ele não vai só olhar para essa proposta, mas ele tem que pensar no todo, no ambiente físico, qual é o ambiente físico que ele vai proporcionar para o enriquecimento dessas propostas. Ele vai ter que pensar, né, ou antecipar movimentos que essas crianças podem trazer, contribuições explorações que essas crianças podem estar fazendo. E ele tem que estar preparado, porque a gente tinha um conceito de criança, um conceito de música muito fechadinho. Hoje, se a gente está falando que a criança tem como direito de explorar, de se expressar, de brincar, de modificar, a gente tem que pensar num conceito de educação muito mais aberta. E, às vezes, dá uma certa ansiedade, né, como professor, porque a gente acredita que tem que ser assim. E, então, antecipar tudo isso também que pode acontecer nesse universo maravilhoso é antecipar as nossas próprias atitudes em relação a essas propostas de música. E aí, na BNCC, ela tem um campo de experiência que fala de sons, traços, movimentos, cores, instrumentos musicais, percepção, movimento em si. É um dos campos. Dentro dessa proposta, dessa criança protagonista, desse professor como mediador desse trabalho, como fica, então, esse campo de experiência na sala de aula? Hoje é muito mais difícil educar, né? Se a gente for pensar em tudo que a base traz, se torna até um pouco mais difícil e desafiador, porque o professor sempre foi o controlador da sala, sempre foi aquele que segurava tudo na mão e ele media ali exatamente quantas palavras, quanto... Eu lembro da questão do canto orfeônico, né? Que muita gente passou, tinha as métricas e tudo mais, e aquilo era chato demais, né? A criança não queria mais aprender música, mas tudo isso também tem uma questão histórica e política por trás, né? Em tudo a gente tem que enxergar essas questões também. Por quê? A criança hoje, ela precisa de um ambiente preparado para que ela possa fazer a experiência. O professor hoje é oportunizador. Ele vai instigar a criança. Ele vai colocar lá, né, panela, ele vai colocar chocalho, ele vai colocar semente, ele vai colocar botões, infinitas coisas, pedacinhos de madeira, coisas não estruturadas e instrumentos musicais, né? E vai deixar que a criança coloque a mãozinha, que ele experimente, que ele bata, que faça barulho, né? Eu lembro a Natália, da rede
municipal, que hoje é diretora, né? Uma vez ela me convidou para trabalhar com os pais da turma dela. E eu fui, conversei com esses pais e tal, e elas fizeram um trabalho lindo. Foi um projeto grande, e depois eu voltei. E o quanto esses pais aprenderam? Eles aprenderam que os filhos tinham força na mãozinha, que os filhos que não conseguiam pegar direito, que começaram a pegar, que eram bebês, que equilibravam o movimento do corpinho e do instrumento. Então, olha quanta coisa isso envolve. Só que o professor ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Não é assim, pôr uma caixa e deixar ali no canto. Ele tem que pôr a caixa, ele tem que instigar a criança a chegar naquela caixa, né? E a querer experimentar aquelas coisas que estão ali. O próprio som do corpo, né? Às vezes o aluno faz shhh, a gente fala assim, fica quieto, menino, né? É a história assim do menino que estava no corredor correndo, mas no corredor não é de correr, né? É a mesma coisa. O som não é para a gente fazer, né? Então, Exatamente. deixar a criança fazer. É lógico que a gente vai organizar tudo isso. Olha, vamos experimentar então agora. O fulaninho descobriu esse som. Shhh, parece com som de quê? Aí você pode levantar 1 milhão de coisas com a criança. Vamos todo mundo fazer. Agora mais forte, mais fraco, mais fraquinho, mais fraquinho. Silencia a sala, né? Estratégias a música traz para a gente. Experimentar é desafiador. E quando a base fala isso, tem professor que cai naquele mesmo erro de quando a gente começou a aplicar as teorias piagetianas. Deixa fazer do jeito que quer. E não é isso. Não é deixar fazer do jeito que quer. É colocar lá e mostrar para ele. Isso tem um som. Por exemplo, um chocalho tem esse som. Até mesmo levar... hoje, a gente, com a tecnologia, o celular proporciona isso com muito mais facilidade. Som de telefone, som de porta abrindo, som do cachorro, som do passarinho. E a criança ter que identificar. É um esforço enorme, porque para escutar, você tem que aprender a fazer o silêncio também. Então, a professora vai trabalhar várias coisas só nesse campo da música, se ela conseguir deixar essa criança experimentar, né? Sem medo, porque às vezes a gente tem medo também. Ai, nossa, eu vou levar meu violão e a criança vai pôr a mão no violão e vai estragar, e vai desafinar, e vai... Calma, tá? Um por um, vamos lá, comigo, vem aqui experimentar, né? Não tem problema. Ele perdeu aquele momento ali, ele talvez não veja mais um violão na vida dele. Você não sabe por onde essa criança vai, né? E na casa dos músicos, quem é músico sabe disso, não funciona desse jeito. Como que funciona? Desde quando a gente aprende a engatinhar, a gente já começa a barulhar, né? A gente fala que vai barulhando, né? E como diz o Michel Vicentini, sentir e pensar. A gente tem que deixar a criança fazer isso. A música é isso, sentir e pensar. Usar o grande sentido de toda a pele, porque a música vai passar pela pele, vai passar pelos órgãos do sentido de uma maneira assim, muito forte, né? A musicoterapia está aí para provar isso para a gente, que diversas experiências, né? O que para mim, por exemplo, um parabéns para você, cantado para mim, pode ser muito bom, pode ser muito dolorido para uma outra criança. Então, as experiências vão vir. E as crianças precisam saber dizer, olha, quando eu ouço isso, eu fico arrepiado, eu fico emocionado. Ah, eu não gosto dessa música, porque me deixa triste. E a criança tem que começar a colocar suas experiências.
Eu concordo plenamente. Eu vejo que o papel do professor hoje é de uma responsabilidade muito maior. Porque quando você traz para um time, está ali, é uma coisa. Quando você se permite construir, né, ou você permite, primeiro você tem que permitir a criança construir, a gente tem que desconstruir os nossos vícios de conhecimentos, fala, encaixotados, né, nas caixinhas. É uma experiência linda, porque a gente vê que a criança ela vai muito além do que a gente imaginava. O poder de criação das crianças é muito maior do que o nosso próprio, porque nós, como adultos, a gente já está meio que enrijecido. E muitas vezes, tem muitos adultos que, como eu, não tiveram experiências ricas na área de música. A gente tem aquela música, a gente tem o gosto de ouvir a música. Eu sou uma pessoa apaixonada por música, mas eu tenho uma dificuldade imensa para trabalhar com a música, né? Extremamente assim, enrijecida em conceitos que hoje tem que cair por terra. E aí tem um outro esse da BNCC, que é o eu, o outro, nós e a música, que ela fala exatamente nesse poder da socialização dessa criança com ela mesma, com o outro, com o mundo, né, com tudo, principalmente nesse universo musical. E aí eu estava pensando, ouvindo você, e pensando quantas situações que a gente pode trazer, porque se eu estou falando do eu, do outro, eu estou falando dessa socialização da criança, dela com ela mesma e dela com esse universo dos amigos, do universo da música. Então, eu fico imaginando assim, quantas coisas, as situações de aprendizagem que a gente pode estar trazendo e aproveitando ali. Para isso é importante que o professor olhe e organize esse espaço. Porque ela pode pegar elementos da própria, como você mesmo falou, né? Elementos da própria sala de aula. Ela pode pegar ela mesma com o corpo, quando assobiando. Você também já falou que cabe também dentro desse outro campo de experiência. A gente pode propor brincadeiras de dupla, brincadeiras de trio, brincadeiras de roda, enfim, brincadeiras com o próprio corpo. Toda essa riqueza de atividades que a gente coloca como brincadeiras, ela permeia não só a aula de música. É perfeito isso que você fala, porque você estava falando, e eu já estava vindo aqui na minha cabeça, esse outro campo de experiência. Quer dizer, o professor não vai pensar assim, eu tenho que fazer esse campo, esse. Não! Quando você está contando uma história, se você está contando uma história cantada, onde as crianças, você pode proporcionar essas brincadeiras para as crianças, você já está desenvolvendo esses campos, né, de experiência. Quer dizer, todo esse conhecimento amplia esse repertório das crianças, esse repertório musical. E principalmente de linguagem. E aí, de novo, eu concordo com você, porque, quando você fala do papel desse professor, né? Porque ele vai ter que pensar muito bem na organização de tudo isso que ele vai trazer e nas intervenções que ele vai fazer. Hoje eu tenho uma experiência linda com as crianças de 0 a 3, e elas vêm, elas descobrem, mas elas não têm, ou melhor, elas têm um contato diferente de uma criança maior, de 4, 5, 6 anos. Só que é importante eu saber o desenvolvimento dela, esse desenvolvimento neuropsicomotor, para eu poder trazer quais são os elementos, né, os objetos que eu vou colocar na sala de aula. Você falou da questão da colher, você falou da questão da caixa, enfim. Mas eu tenho que saber o que é melhor para uma criança de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, porque se eu vou trazer elementos que estão distantes, não vai ser enriquecedor. Eu não vou proporcionar a essa criança esse contato mais rico com esses elementos, né? Suponhamos, se eu vou trazer alguma coisa para uma criança pequena, eu posso trazer, eu estou pensando agora em pauzinhos, mesmo a colher.
a gente tem que tomar um cuidado, é diferente de uma criança pequena, de 0 a 3 anos, do que uma criança de 5 a 6. Eles vão explorar, eles vão... então, eu tenho que compreender esse desenvolvimento para eu poder enriquecer a minha proposta, organizando esse material de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito enriquecida, muito rica, para que essas crianças realmente construam esse conhecimento. Eu concordo plenamente com você. E tem um outro eixo também, Adriana, que fala do corpo, dos gestos e dos movimentos. Eu acho que já está bem dentro do que a gente já falou, porque, como eu mesma disse, não dá para separar, é um junto com o outro. Mas eu queria que você falasse alguma coisa sobre esse campo de experiência, principalmente no sentido de transformações dessas crianças, né, nessas experimentações, e na questão de relaxamento. Não do relaxamento como relaxamento, mas desse relaxamento, desse momento da música. O que você consegue trazer de contribuição para a gente? O melhor para a criança de 0 a 3 anos é realmente... Deixa eu só ler aqui um pouquinho. Eu não consigo ler, sobe, mas estão colocando assim, olha, como professora de música, numa escola particular, durante 10 anos tive um aluno que, ao começar a aula, ele chorava, e com certeza, provavelmente, acho que ela quis dizer que ela... Será que é aula de música? Eu não sei se passou aqui, não sei se não dá para eu ler o nome. Coloca para a gente se ele começava a chorar, se era no momento de aula de música, eu acredito que seja. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre a tua colocação. Dri, desculpa, pode voltar. Assim, de 0 a 3 anos, o melhor para a criança é o som do próprio corpo para iniciar, né? Por quê? Dentro da barriga da mãe, a criança já tem a sensação sonora, né? E essa sensação vai se ampliando ao nascer. Então, quando a criança nasce, ela já escuta muitos sons. E esses sons podem ter significâncias diferentes, né? O próprio som da sala de parto, vamos dizer, já pode ser um som assustador para essa criança, mas se for um som mais acolhedor, por isso que a gente tem agora essas doulas, esse movimento todo do parto natural, que é mais tranquilo. Uma das coisas que se faz nessas salas é colocar música ambiente para receber essa criança, para acolher essa criança. Então começa aí, né? Lá do início mesmo. Tem gente que não conversa com o bebê, que não canta para o bebê, que não balbucia para o bebê. E isso é muito importante, né? A criança, quando ela é recebida com palavras, com música, a linguagem dela se desenvolve muito, assim, muito, muito rápido. Eu tenho uma amiga que teve a criança com paralisia cerebral, a criança hoje tem 3 anos. E ela não mora aqui em Mococa, e o médico disse para ela assim, essa criança não vai ouvir, essa criança não vai reagir a som nenhum, essa criança não vai ter maneiras de expressão. Mas, curiosamente, a mãe não desistiu. Continuou. Tudo que ela tinha preparado, eu vou cantar para o meu filho isso, eu vou falar com o meu filho isso, ela fez. E o menino tem sensações e reações. Ela manda vídeos para mim, assim, quase toda semana, mostrando a evolução dele. Então, assim, a experiência que esse menininho faz com a música, com o som da voz da mãe, do pai, dos avós, é uma coisa, assim, tão fantástica, que é o mínimo que ele tem ali na casa dele. É aquele povo conversando com ele, falando, eles são mineiros, fala cantadinho, né? Então, eles... É uma delícia, né? É uma delícia ver o pai conversando com o menino e ele reagindo, ele sorri. O médico disse que ele nunca iria sorrir. Então, veja que
o que a música, o que o falar pode transmitir, né? Então, o professor tem que conversar muito com essa criança, quem cuida dessa criança, na hora que está dando banho, na hora que está trocando, na hora que está ninando essa criança, na hora que essa criança já dormiu, inclusive, né? É muito legal. Porque tem criança, por exemplo, que não suporta dormir se tiver um barulhinho. Não, ela tem que se habituar se tiver um lugar que tenha barulho. Né? Não tem que ficar fazendo birra, ela tem que dormir. Né? Não vai tirar a paz da criança. Agora, sim, nisso está envolvido corpo, gesto, movimento. E o professor ele tem que estar muito atento ao que a criança faz. Ele reage quando eu canto com uma voz bem fininha, ele reage quando eu canto com a voz mais grave, ele reage quando eu uso um instrumento mais agudo, que chia um pouquinho, um chocalho de arroz, por exemplo, ou ele só reage quando eu bato um tambor bem forte, né? Até para perceber se essa criança tem algum problema cognitivo, se ela tem algum problema neurológico, né? A criança acompanha com os olhinhos e com o corpinho o som, né? Eu lembro quando a Pietra estava bebezinha, a gente brincava muito com ela e fazia esse movimento com a mão na frente do olhinho. E ela acompanhava, a gente dava risada, ela fazia aquele arzinho assim de quem entendia do que a gente tinha feito, né? Era um reflexo. Mas a mãe, né, boba, fala assim, ele estava rindo, ela está rindo. Não estava rindo, era reflexo, mas, né, reagiu de alguma maneira. E depois, quando a criança vai crescendo, você vai embalando essa criança, você vai ensinando uma música. Quanta coisa tem envolvida numa cantiga de roda, por exemplo, né? Quando você canta, tirei o pau no gato, você trabalha ritmo, você trabalha intensidade, você trabalha a questão do medo, da reação, né? Você trabalha com a criança as paradas, são coisas assim que ela pode levar para a vida musical dela inteirinha. Não atirei o pau no gato, os gestos, corpo, o movimento dessa criança, nossa, diz muita coisa, diz muita coisa. Então, o professor ele tem que estar pronto para observar, porque aquela criança também que não reage, que não faz nada, a gente precisa investigar. O que está acontecendo com esse meu aluno? Por que ele não reage? Será que ele está escutando? Ou será que ele está com medo? Né? Como ela colocou que ele chorava. Chorava por quê? Era uma hora de abandono da mãe. Ele sabia que quando começava a cantar, por exemplo, para começar a aula, a mãe ia embora. Será que faltou uma sensibilidade aí de trocar esse ritual um pouquinho, para essa criança se acostumar com a escola? Né? Então, tem, assim, 1 milhão de coisas que a gente pode perceber através da música. Né? Com a criança... Ou até de repente, essa criança morava, né? Isso. Sem estímulo nenhum a som. Então, você está... até assim, se a criança tenta falar, né? Tenta articular a boquinha, porque eles começam a fazer aquele caminhãozinho, a fazer eles vão tentando imitar a gente, tenta colocar a mão na boca da gente para perceber como que é que faz aquele som, né? Mesmo quando eles são maiores, né? A Pietra hoje está com 5 anos e ela não conseguiu assoviar ainda. E ela fica indignada porque que a gente aqui em casa assovia e ela não. Padrinha, madrinha, mamãe assoviam, mas ela não. Por quê? Que jeito que faz? Ela fica olhando na boca, põe a mão para tentar pegar como que é. E aí outro dia ela conseguiu estalar o dedinho. Achou maior graça, porque eu consigo fazer igual vocês. Né?
são descobertas da É uma própria vitória, né? Para ela é muito bom, porque é uma grande vitória desse desafio. Eu uma venci coisa um assim, a desafio. criança, a pequena conquista que ela faz é um ganho muito grande. Que para a gente parece uma coisa boba, bater a mãozinha, né? Aquela brincadeirinha, soco, soco, bate, bate, soco, vira. Aquilo pode parecer uma bobeira, mas se ela não conseguir fazer aquilo, ela, por exemplo, não consegue coordenar o movimento de escrita e de olhar para a lousa. Exatamente. Ouvir o que o professor está falando, Aquela copiar. brincadeira que a Por que gente tem faz. gente que fica perdida até hoje, né? Está lá na faculdade e fica, não sabe o que faz. Fica perdido, porque não treinou isso. Né? E a música traz isso. Né? Porque, você estava falando da sua filhada, eu lembrei do ano passado, que a gente. Ano passado eu estava com crianças de 1 ano e meio, né? E a gente falava com amiguinhos com o pai. E aí eu também. E eles tentavam imitar, mas era assim, era assim, era assim. E alguns, para eles, é muito difícil. Às vezes eles faziam assim, às vezes. E a alegria deles, a gente fala, conseguiu! Então, a alegria, quando eles vão conquistando esse desafio, que tem movimento junto, né, com a fala, com o ritmo, é intenso, é muito gostoso ver essas crianças explorando e construindo dentro de todo esse universo e vencendo esses desafios, é muito gostoso mesmo. É muito bacana, né? Ver cada conquista da criança quando ela descobre, né, que uma folha faz um tipo de som. Se eu pegar várias folhas e elas estiverem secas, faz outros tipos de som, que pedrinhas fazem som, que a água faz som. É tanta descoberta para um ser tão pequenininho que às vezes a gente se emociona de ver, né? Quem é mãe, quem teve os filhos pequenos, quem tem os afilhados, sobrinhos, e acompanham de perto e tem esse olhar, assim, observa, né? O quanto essa criança evoluiu. E mais, né? O tanto que essa criança vai levar para o resto da vida dela. Né? Eu trabalho com idosos também, você sabe, e emociona a gente, assim, quando eu chego e começo a cantar uma cantiga de roda com um idoso, né? Tipo de 103 anos. E ela canta junto comigo. E ela se emociona junto comigo. Isso é assim, uma coisa que, gente, 103 anos se passaram, ela se esqueceu de um par de coisas, mas disso ela não esqueceu. Valeu a pena a infância dela. Você falou, né, que as experiências das crianças elas vão levar pelo resto da vida, que é um conceito da BNCC. Quando ela dá importância para essa filosofia infantil, ou filosofia da infância, definindo essa infância, ela coloca que é de extrema importância, porque tudo que essas crianças construírem serão estímulos que vão fazer com que eles cheguem numa fase mais adulta, né, e desenvolvam outras potencialidades, ou tenham facilidade para desenvolver outras potencialidades. Então, é fundamental, desde o momento da concepção, essa estimulação adequada. Hoje a gente está falando em especial da música, para que essas crianças construam, né, uma fase de desenvolvimento humano, um repertório lindo, um repertório rico e bem diferenciado, não só da teclinha, né, da telinha do computador, que infelizmente é a realidade de hoje, né, Adriana? E aí, dentro desses campos de experiência, o professor tem que olhar para eles, tem que pensar sobre eles para montar a aula, para montar
o espaço físico, os elementos que ele vai estar trazendo, as intervenções que podem ser feitas. Eu não sei se você conhece, eu não sei se eu pronuncio certo, tá? Eu gosto muito do Uiracuma e do Carl Orff, inclusive tem a pedagogia musical Orff, pedagogia musical de Orff. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu gosto muito. Eles têm umas contribuições muito legais que dão uma orientação para a gente pensar como eu vou fazer esse planejamento. Então, eles colocam 5 pilares que a gente deveria pensar numa aula, nas propostas, digo numa aula, mas assim, nas propostas com a música durante a semana. Então, eles colocam o tocar e o cantar, mesmo que a criança toque mais ou cante mais, mas que a gente consiga colocar esses elementos, ou colocar propostas para que as crianças tenham essas experiências juntas. Nunca sozinho. Hoje a gente vai só tocar, ou hoje a gente vai só cantar. Mas para que essa produção possa ser juntos. A dança, né? Dançar e movimentar, porque é impossível, às vezes, você ficar quietinha, você quer movimentar. A música é isso, qualquer música. A não ser uma música de relaxamento, mas você também vai dizer com o seu corpo o que aquela música está te falando. O outro pilar dele diz respeito ao criar e ao imaginar. Se a gente pensar que essas crianças, elas criam o tempo todo, elas estão nesse universo de imaginação, olha que gostoso a gente proporcionar para elas momentos que elas possam criar. As crianças pequenas, elas não vão criar do nada. Né? É óbvio que a gente pode perguntar que nome vocês vão dar, que cor vocês querem que coloque, qual o animal que vocês querem que a gente cante, que a gente invente uma música, um jeitinho. Por isso que o professor tem que pensar nesse planejamento, ele pode ir ensinando, né, trabalhando esse processo de criação e de imaginação, porque a criança já tem isso, leve. Um outro pilar que ele coloca, que você já falou que é muito importante ouvir, os dois colocam a importância do ouvir e do perceber, de fazer essas crianças aprenderem a ouvir. Porque se elas vão construir, elas têm que ter ouvido, né? Elas têm que ter tido experiências ricas com um repertório muito diversificado. Como é que eu vou criar se eu não tenho elementos que me ajudam a ter essas ideias? Então, eu tenho que aprender a ouvir, eu tenho que aprender a perceber o silêncio, perceber os sons, perceber o movimento, o ritmo, enfim, para eu poder trazer os momentos onde eu vou criar as minhas brincadeiras, criar as minhas músicas. E um outro pilar que ele coloca, Adriana, é o jogo e o brincar. Jogar e brincar. Que a gente está falando o tempo todo. Não é mais aquela música estática, mas é um jogo de criação, de modificação, de brincadeira, onde tudo serve de elemento para criar ritmo, para criar som, para essas crianças se movimentarem, para essas crianças darem ideias, né, de mudar. Quando a gente canta uma música, por exemplo, o nome das crianças, que a gente muda o nome do amiguinho, já é uma referência, que a gente já está, de maneira muito implícita, ensinando para eles que a gente pode reinventar essa música. E aí, tirando pedacinhos de música, colocando, né, vamos bater palma, nessa palavra a gente não fala, a gente vai só bater palma. Quer dizer, nesse jogo, você já está trabalhando um momento de criação, você já está fazendo dessa música um momento de brincadeira. Tudo isso faz com que, eu acredito, tanto o professor quanto a criança acaba sendo produtores desse conhecimento, desse universo musical dentro da sala de aula. É muito lindo quando as crianças, né, têm esses momentos de atuar como agentes de transformação, de mudança, como protagonista, como a BNCC fala, porque o professor também, ele vai ser uma pessoa que vai estar ali com um papel muito mais gostoso, muito mais flexível,
possível, embora a exigência e a responsabilidade dele seja maior, mas ele está ali não para passar um conhecimento pronto e acabado, ele está ali para construir novas experiências, e quando ele está aberto, ele vai ver que as crianças extrapolam aqueles, né, aquilo que a gente acredita que eles vão, não, eles vão até ali. Muitas vezes eles vão além das nossas próprias expectativas. Então a gente aprende muito quando a gente também possibilita esse trabalho aberto, esse trabalho de construção. Eu falo que é uma construção conjunta entre as crianças e o professor. Eu acredito que como professora você também já viveu isso, de, né, antecipar intervenções, falar, não, eu vou instigar isso daqui, eu vou estimular isso daqui. De repente você senta com as crianças e elas vão te dando ideias. Você fala, gente, como é que eu não pensei nisso? São muito mais criativas, muito mais significativas do que aquilo que eu tinha trazido. Então, essa percepção desse professor nesse planejamento dele, eu acredito que seja muito importante. Adriana, a gente está aí para os momentos finais. Foi muito bom o Terapeutiando de hoje. Eu acredito que a gente conversou. Por mim, eu conversava por mais tempo, mas a gente tem que ir encerrando. Eu te agradeço muito. Gratidão, minha grande amiga. Você sabe que eu sou uma grande fã, uma grande admiradora do teu trabalho, do teu talento, de todas as situações que você pega, você transforma. Então, a minha gratidão, meu carinho, meu respeito sempre, sempre, você sabe disso. Espero que você venha outras vezes para a gente conversar. Você falou do trabalho dos idosos. Vamos marcar para daqui a um tempo a gente falar sobre isso, que é a minha paixão e a sua também. Já estou convidando aqui no ar. Vamos marcar para a gente falar depois desse trabalho lindo da musicalização com os idosos? Vamos. Toma? Então tá, a gente vai marcar aí e falar desse quem trabalho. Quem me fez gostar do trabalho com os idosos foi você, né? Eu tinha um medo danado. Quando eu cheguei lá, eu tinha muito medo. Porque a vida inteira eu trabalhava com criança pequenininha, né? Com criança, com jovem, mas com os idosos não. E realmente foi uma descoberta na minha vida. Assim, eu tenho, assim, cada um ali é uma história diferente. É uma delícia, né? E eu chamo eles de criança, que são minhas crianças também. Sim, são nossas crianças grandes. Eu falo que da mesma maneira que a gente se emociona com os nossos alunos, a gente se emociona com ele. Estou lembrando do trabalho que eu também fiz. Da mesma maneira que a gente se emociona com os nossos pequenininhos, a gente se emociona com essas crianças grandes. É maravilhoso. Então, já fica aí o convite para você. E eu vou deixar para você fechar esse nosso encontro. Já estou agradecendo a todo mundo que veio, que ficou com a gente até o final, as pessoas que entraram, que por um motivo ou outro tiveram que sair. A nossa gratidão. A você, Adriana, minha gratidão, meu respeito sempre. Beijo. E eu deixo para você fechar o Terapeutiando de hoje. Está aí para você. A gente falou um pouquinho sobre relaxar, né? E sobre a terapia do relaxamento. E a terapia do relaxamento da criança começa com o acalanto. Você vai nos presentear! Gente! As crianças gostam e os adultos também. Todo mundo gosta e merece um pouquinho de carinho, né? Principalmente na hora de dormir. E eu convido todo mundo a relaxar com esse acalanto. Minha gratidão a todos vocês. E espero que vocês nos encontrem mais vezes, né? Semana que vem eu vou estar começando uma série de lives do IAP com línguas de sinais, primeiro, que é a nossa professora. Noburo vai estar com a gente, a Merlin, alguns professores da Sensupeg que se tornaram amigos, né? E vamos começar agora em abril uma nova série de lives.
E essa canção é para agradecer por toda essa noite e por todas as crianças. Já é tarde, amanhã já vem, todos dormem, só você, meu bem. Mamãezinha, dorme, meu neném. Dorme, anjo, mamãe foi se deitar lá no céu. Todos cantam já, mamãezinha precisa descansar. Oi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Fui no Itororó, beber água não achei. Achei uma menina que no Itororó deixei. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Que todos os nenéns durmam bem essa noite. Que lindo! Nossa, é emocionante. Emocionante. Bri, boa noite, gratidão a todos vocês. Minha gratidão a todos também. E a Grande gente abraço. o Terapeutiano de hoje. Boa noite! Boa noite. Olha, vai ficar gravado aqui no YouTube e no Face também, para quem depois quiser voltar e conferir aí o nosso bate-papo de hoje. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriana. Tchau, tchau.